Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Eu vou chamar primeiro ele, que é um cara que faz parte da cena curitibana, né, nossa cena brasileira da literatura, Daniel Oziek. Ô, Daniel, seja bem-vindo, meu amigo. Salve, Edu, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ouvir, né? E estiver espalhado aí pelo mundo. Bom estar aqui de volta. Daniel Mascarenhas Oziek nasceu em Curitiba, terra do leite quente. Podemos zoar a gente mesmo? A gente deve zoar. Sim, olha, eu sou... Nós temos lugar de fala. Exato. Posso me considerar um curitibano, sou radicado, sempre quis usar essa palavra, sou radicado em Curitiba, desde sempre. Tem uma mistura de sotaques aí, porque, né, meu pai é mineiro, minha mãe paulista, eu nasci no litoral de São Paulo, vim para Curitiba. Então, desde sempre que eu me entendo como ser humano, como pessoa, vivo em Curitiba. Não atualmente, né? Porque atualmente estou do outro lado do mundo. Então, o Daniel é um escritor, editor, poeta, escreveu livros como Abismo, Sob o Signo da Noite. Dá pra falar de todos aqui, né? Feliz. É isso mesmo? Essa pronúncia? Feliz. Morre como em um vórtice de sombra, Trilogia Amarga, Fora de Ordem e 27 episódios diante do espelho. É editor-chefe da revista TXT, editor adjunto da Cotter Editorial, mestre em teoria literária e organizador do sarau coletivo Vespeiro Vozes Literárias, e agora também tem a editora de mesmo nome. A gente está aqui fazendo esse programa especial para Literatura e Outras Viagens, com a participação do nosso querido Daniel, para falar do lançamento de um livro super esperado da nossa querida Kátia Nascimento. E aí, Kátia? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Daniel boa noite para quem é de boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, né? O Daniel tá aí já de manhã cedo, né, Daniel? Para ti é de manhã cedo, domingo, né? Para os meus padrões é cedo. Para nós já tá na metade da tarde. Kátia tá aonde, Kátia? Estou em Aveiro, em Portugal. Em Portugal. Ora, eu estou na República Tcheca, numa cidade chamada Nova Apacá. Estamos por aqui, do outro lado do mundo. A Kátia. Estou mais perto da Kátia. A gente sempre tá mais perto, né, Kátia? Às vezes era lá em Itajaí, agora a gente tá aqui para as Europa. E o nosso querido Daniel em Curitiba. Então, no Boqueirão. No Boqueirão. É o maior bairro de Curitiba, não é? Quase uma cidade, né? É o terceiro. É o terceiro? É maior que muita cidade. Né? Tem gente pra caramba. Kátia é uma escritora, é podcaster, professora, né? Foi minha professora da facul, tem criação literária na vida dela, participou de várias oficinas, já ministrou várias oficinas, tem um livro chamado Vida Mística de Eugênia, né? Pela editora Chiado, de Portugal, né, Kátia? Ela faz parte, né, de uma coletânea também chamada Verso, Prosa e Outros Labirintos, que foi publicado lá em 2019, né? Pelas editoras Traços e Capturas e P Amarelo, com o conto Inóspito Café, Rio das Pedras, esse livro aí publicado pela editora Traços e Capturas, em 2021. E aí ela também tem o Fio do Silêncio, em parceria com o André Soltal, nosso querido André, lá de Itajaí, publicado pela editora Cotter, em 2022. Agora, então, está lançando esse livro. Como é o nome do livro, Kátia? Vamos começar pelo começo. Emboscada. Emboscada. O Emboscada, ele inaugura o Vespeiro como um selo editorial, né? O Vespeiro, que é um coletivo, né? O Vespeiro Vozes Literárias, que surge lá em 2017, faz, né? Saraus, com gente de outras áreas da cultura, ou do cinema, ou da música, do teatro. Eram performances, né? Leitura de poesia, leitura de texto. E a gente tem feito esse ano uma série de debates. A gente convida autores, a gente voltou a fazer presencial, né? Fizemos 2 já. E a gente convida autores e fazemos um bate-papo sobre o livro que o autor lançou recentemente ou qualquer coisa assim. Daí surgimos no ano passado com a ideia do selo editorial, né? Do nome Vespeiro, o Vespeiro Edições, né? Inclusive a mesma logo, tudo, né? O pessoal que faz parte do coletivo, que é o Otto Vink, Paulo Sandrini, Lídia Domingues, o Homero Gomes, trabalharam assim nesse livro da Kátia, né, o Emboscada, como uma espécie de conselho editorial, assim, não oficial, né, que tem aquela ideia das publicações acadêmicas, que tem que ter um conselho e tal. Aqui não, né? O conselho editorial foi mais uma ajuda, assim,
um mutirão, né? Todo mundo fez um pouco, revisou, para o livro sair legal. Né? E o Emboscada inaugura, então, esse selo, né? Para mim é muito junto ali com a editora Kafka, né? O Vespeiro Edições, a ideia é que seja um braço da Kafka Edições, né? E a ideia é que a gente publique mais poesia. O livro da Kátia é um híbrido, né? A Kátia mesmo pode falar depois, né? Foi legal, assim, de a gente ter esse primeiro título, né, no nosso catálogo, né? Que é um híbrido ali, né? São contos e poemas, né? Então esse livro vem para inaugurar essa editora, né? Fizemos uma campanha no Catarse, né? Isso é legal de falar também. E agradecer os nossos contribuintes lá, né? Quem comprou os livros, as recompensas, né? Tivemos 2 recompensas ali fora o livro, né? Um pôster, né? E um cartão que vem junto com o livro. Tem lá uma ilustra e tal. Tendo originais, mandem para nós e conversamos. E o livro tá bem bonito. Kátia, como que funciona? É igual filho mesmo? Um novo filho quando nasce? A dor é diferente, né? Mas dói igual, né? Dói. Mas eu estou bem feliz de ter inaugurado, né, a Vespeiro Edições. E, aliás, várias pessoas já me disseram, mas que massa esse nome, Vespeiro Edições, né? Várias pessoas já falaram isso pra mim. Acho que eu te falei, né, Daniel? Sim. E até porque, né, o Daniel tem uma história com o Daniel aí bem antiga, né, Daniel? A gente se conhece há tanto tempo. Faz tempo. E é bacana. Na instituição que a gente não nomeia, né? Naquela instituição que a gente não diz o nome, né? É capaz de cair alguma coisa aqui. E nós 3 participamos dessa instituição, né? Nós 3. Situações diferentes. Mas todos sofrendo ainda por causa daquilo. Até hoje, né, Daniel? Sim. Até hoje, né, Eduardo? Até hoje. Até hoje. Então, esse livro, ele estava engavetado, né? Já fazia bastante tempo. Ele tá, alguns textos, eles são de antes de alguns livros que eu já publiquei. Queria ter publicado antes de vir para cá, né? Então, para quem não sabe, eu vim para cá para estudar, né? E não sei direito quando que eu vou voltar, se é no ano que vem, se é no outro ainda. Vai depender das questões burocráticas aqui, disciplinas e tal. Mas, então, para eu fazer isso na volta, ficaria muito tempo, né? Daniel, faz, e aí depois a gente vê como é que fica. E agora estou eu aqui nessa situação que o Daniel me mostra o livro pelo vídeo e eu não posso nem segurar o livro. Todo mundo tem o livro. Na semana o pessoal de Curitiba recebeu o livro. E aí me mandavam fotos e eu digo, mas é muita sacanagem estar mandando foto, nem não posso ver o livro, pegar o livro, né? A ver como é. Inclusive ele é pequeno, né, Daniel? E nas fotos ele parece que é maior, né? Eu quero, mas eu tô bem feliz. Essa emboscada, né? Essa emboscada tinha que ser, porque afinal de contas, com o nome desse, né? Não podia ser tão fácil assim, né? Por que o nome emboscada? Oi, pode falar, desculpa. Não, eu ia perguntar exatamente isso, para falar do título. Por que, Kátia, emboscada? Esse livro, são vários contos, coisas assim do cotidiano, né? Da vida, do cotidiano que a gente abstrai, né? Das coisas que a gente passa, das coisas que a gente vive, das coisas que a gente enxerga. E depois de tudo depois de formatado, assim, todos os textos, né? Tanto as poesias como os contos, dá para perceber pelos textos que a gente se envolve em determinadas situações, parece que a gente mesmo se coloca numa emboscada, numa arapuca, né? Que seja, né? Eu pensei muito naquelas arapucas de pegar passarinho, lembra? Acho que Eduardo não tem isso, mas talvez Daniel tenha, mas sim. Quando eu era pequena, minha mãe gostava de viveira, minha mãe gostava de viveira, né? Não gaiolinha pequena, mas viveira, assim, a minha mãe pegava os passarinhos canarinhos com aquela arapuca, né? Então eu lembrava muito disso, assim, das arapucas que a gente se coloca, né? Quem lê o livro vai perceber isso, que cada história tem uma situação dessa. São armadilhas, né? Assim, que parece que a vida, se a gente não ficar bem atento, ela parece uma armadilha, né, pra gente, se a gente não se atentar. Talvez a ciência da vida seja essa, né? Você comentando sobre essas emboscadas, então, né, que a gente acaba caindo, há uma mudança, uma reviravolta na trama ali, né, em inglês eles chamam de plot twist, que vários contos seus você gosta de trabalhar com essa quebra de expectativa, né? Você vai guiando a gente para um caminho, a gente vai
né, vai te seguindo, de repente tem uma surpresa, né? Esse elemento surpresa, esse plot twist. Na verdade, isso não sei se é uma coisa que eu faço propositadamente, sabe? Já várias pessoas me disseram isso, que eu termino de um jeito assim inesperado, né? Eu não acho que é proposital. Talvez seja alguma coisa que eu desenvolvi, né? O gênero, o conto, ele tem essa vantagem, né? Que a própria estrutura, aquele espaço já mais reduzido, ele ajuda a essa reviravolta, né? O plot twist, né? Como o Edu falou. Eu gosto muito de trabalhar com isso também no conto, né? Dar um fim inesperado, um fim abrupto. No Emboscada, vários contos têm isso também, né? Tem o Inóspito do Café mesmo, que está aqui no livro, né? Que é um dos meus textos preferidos aqui do Emboscada, né? Tem isso do abrupto, né? Eu acho que a Kátia trabalha muito bem isso. Então, e é bem isso que você falou, Kátia. Às vezes é inconsciente, né? Por já estar trabalhando com um conto, né? Com essa narrativa mais breve que exige esse soco, assim, esse tiro rápido, né? Eu não espero fazer isso, sabe? Eu lembro de um texto do Rio das Pedras que tu corrigiste, tu que fizesse a correção, e tu disseste, não esperava que fosse esse final, achei que ia ser uma coisa diferente. Daí eu disse, não seja por isso, vamos mudar então o final, né? Vai ficar mais ou menos... Esse é o barato do conto, né? Ou o conto é todo ruim, ou ele é todo bom, né? O conto, mais ou menos, acho que... É verdade. É difícil oscilar no conto, né? Na narrativa um pouco mais longa, que você quer um espaço maior, é possível essa oscilação, né? Agora, no conto breve, né? Como é o caso aqui do Emboscada, né? São contos curtos mesmo, né? É difícil ter essa oscilação, né? Você já, terceira, quarta linha, você já pega o leitor ali. Senão o cara larga e vai fazer outra coisa, né? Isso, exato. Lembrei do Cortázar, que ele fala, né? Que um fôlego só, né? Que ao contrário do romance, que você vence pelo cansaço, no conto você vence por nocaute. Exatamente, né? Sem o romance, o lance dos pontos, né? A coisa oscila, sobe, desce, volta. No conto, não, né? Embora alguns contos, o Tchekov faz isso. Mas a gente tem que pegar também o cara ali da virada do 19 pro 20, né? Já era uma outra pegada, né? Tem conto do Tchekov, que é A Dama do Cachorrinho, por exemplo, é um clássico, né? É uma novela, praticamente. Daí isso me leva à pergunta que eu ia fazer pra Kátia, né? A Kátia faz esse livro híbrido, né? Como chamei ele. Você mistura contos ali com alguns poemas. Como é que foi a escolha disso, Kátia? Como que você pensou nisso? E o que levou a querer fazer um livro híbrido? Por que não só de poemas ou só de contos? Porque eu me dei conta que eles poderiam ou introduzir, eu não me lembro se nesse livro eu introduzo com uma poesia, acho que sim, né, com um poema, fazer como se fosse um complemento dos contos. Eles tinham que estar ligados, assim, interligados. Acho que tu fizeste essa escolha, né, Daniel? Sim. De ele estar intercalado com algum conto que fosse como se fosse um complemento. Exatamente. Né? Por isso que eu achei uma ideia legal fazer isso. Eu não escrevi nada pensando em publicar, né? Eles foram todos feitos separadamente, em épocas diferentes. Eu tenho uma irmã que ela foi embora depois que a minha mãe e meu pai morreram. E ela dizia que ela ia embora e nunca mais ela ia voltar. Ela tinha 40 anos quando ela foi embora. E ela voltou com 70 anos. Caramba. E ela voltou de repente. E então ela é como se fosse um personagem, assim. Ela é um personagem. Ela ficou tanto tempo longe da gente que a gente não sabia mais como lidar com ela, e nem ela com a gente. E daí foi que eu fiz esse poema com esse nome, Emboscada. E daí que veio o livro. Então o primeiro foi o poema, e esse eu acho que foi o último poema que eu fiz. Que é uma história assim, quer dizer, a vida de tocar é estreita na porta de casa. Isso, a vida de tocar é estreita na porta de casa. Quer dizer, a gente, nenhum de nós somos seis com ela, né? Nós 5 nunca esperamos na vida que ela fosse voltar. E a gente nessa emboscada, porque era uma emboscada, que fazer com essa irmã que foi independente por 30 anos e agora ela depende da gente. Então, é assim, como se a gente voltou para uma história que a gente achava que
nunca mais ia voltar, que era a história da vida dela, junto com a nossa. E a gente tem que retomar tudo de novo, aquilo que nós passamos 30 anos fazendo terapia, fazendo um monte de coisa para nos livrar dessa história tão pesada que é da nossa família. Então, é uma emboscada. Parecia, obviamente, que era uma emboscada. E daí o que eu me dei conta? Que todos os outros textos, todos os outros pontos, também eram uma emboscada, né? Como a nudez do pai. A nudez do pai é uma emboscada. O corredor é uma emboscada. O faroleiro é uma emboscada. O inóspito café, claro, é uma emboscada. Todos eles se entrelaçam, as histórias elas se entrelaçam. Posso falar que eu tenho um favorito? Eu não sei, acho que a gente conversou tanto, e a gente conversa faz tempo a respeito disso, que eu achei que você já tinha publicado o do Café Reforçado. É que o Café Reforçado, ele tá na Vida Mística de Eugênia. Ah, por isso. Eu sabia que já tinha ouvido. Tá na Vida Mística não me era estranho. E o final dele também... Antes da Vida Mística de Eugênia, esse já existia esse ponto. Tu gosta mais desse ponto? Eu não sei, eu gostei. Talvez porque eu já conhecia. Ele falou, opa, esse daqui eu sei, esse daqui eu já ouvi. Eu gosto do Inóspito Café, realmente. Eu acho que é um dos melhores mesmo. Mas melhores literariamente falando, né? Porque tem muito isso, né? Da gente transformar tudo isso em literatura, né? Eu gosto da nudez do pai. Da nudez do pai eu me identifiquei também, né? Porque tem algumas questões aí com a minha própria história também. Obrigado, Kátia. É um clássico na literatura, né? A imagem do pai, né? Naquela manhã, ao chegar da aula, percebeu que havia algo de estranho na pequena casa da Cícero. O silêncio se rompia com alguns balbucios que conseguia ouvir da porta da frente. Circulou pelos poucos cômodos. Avistou o pai, pela janela. Lembrou de todos que passaram por aquela casa. Ela está na família há muitos anos. Serviu de abrigo aos que tinham necessidades prementes. Uns por parcos recursos para aluguéis caros, outros para fugir de alguém ou de si mesmo. Uns foram mais felizes que outros, todos carentes de algo que a casa poderia restituir. Indenizados, ali poderiam ser outras pessoas. Quem sabe num chuveiro quente, num quarto aconchegante, numa cozinha de vó, num pátio com apenas uma árvore, que aliviava o calor infernal de seus espíritos atormentados. Indenizados seriam, pois, pelos anos a fio de discórdia, de mazelas, das quais não conseguiam se livrar. E, para quem quiser o resto do conto, compra o livro. A Vespeiro Edições, com Daniel Wozniak. Todos esses textos, eles formam o que o André Soltal, esses dias, conversando com o Daniel e comigo, falou de expurgo, né? Que são expurgos. Isso. Então, esses textos, mais a Vida Mística de Eugênia, eu considero que seja uma parte da minha vida que precisava pôr no papel e transformar em literatura. Eu gosto sempre de deixar claro isso, mas que passou. Então, por isso que eu precisava tirar esse da gaveta, porque eu acho que daqui para frente serão outros textos, outros tipos de textos. Mas aquilo ali é uma coisa que já foi, né? Todas essas histórias, por exemplo, a casa da Cícero, a casa da Cícero existe. A casa da Cícero é a casa da Major Cícero em Pelotas, né? É uma casa muito pequenininha, que tem um quarto só e toda a família já morou lá. Então eu considero assim uma parte que acaba, assim, né? Eu lembro que depois da Vida Mística de Eugênia, inclusive eu quero fazer uma reedição desse livro e não tenho muita vontade assim de voltar, né? Mas algumas pessoas têm me falado isso. Mas foi um livro que doeu bastante para escrever, né? Como é que o Daniel falou? Eu li um post teu, Daniel, do teu próximo livro que tu escreveste, que Sim. Foi a Sangue, não me lembro. Sangue nas ventas e nó na garganta. Isso, então, assim foi a Vida Mística de Eugênia, né? E aí, depois que eu escrevi aquele livro, acabou, né? E as coisas foram só melhorando, eu acho. Isso falando de literatura e falando também da vida em si, né? Das emboscadas da vida. E como eu escrevo no início desse livro aí, né? Que eu agradeço a todas as emboscadas às quais eu me meti, né? Porque realmente, se não fossem essas emboscadas, talvez eu não estivesse aqui hoje, por exemplo, onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Faz parte do trajeto, né? Faz parte do trajeto. Claro que a gente fica calejado, né? Mas às vezes é mais difícil do que a gente pensa, Mas o bom é que a gente transforma isso tudo, né? E a literatura é muito boa para isso. Tem gente que escreve música e a gente faz livro, né? Tem uns que matam, né? Outros que xingam, outros que... E
E a gente escreve. Tem alguns que fazem tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim. Mas é isso, eu estou bem feliz mesmo Que bom. E já ainda que mais fazer parte da história do Vespeiro, né? Primeiro. E aproveitando que você está falando desses dois livros, qual é a principal diferença desse livro para os outros que você escreveu já? Eu acho que a diferença é que a gente vai amadurecendo para a escrita, né? O jeito como eu escrevia, quando eu escrevia A Vida Minha Escreveu Eugênia, não é o mesmo jeito de agora. Esses dias eu estava falando, inclusive, para o Daniel, que eu estou fazendo uma disciplina de literatura africana e eu estou escrevendo um livro que são Crônicas de Saravá, é o nome. Crônicas, casos que eu passei num terreiro de Umbanda, né? Que eu transformei em crônica. Só que eu estou estudando literatura africana e eu já me deparei com livros e eles fazem esse tipo de coisa de uma forma diferente. Então, eu já escrevi várias dessas, mas eu já estou assim querendo escrever de outra forma, entendeu? A partir do momento que tu tem mais informações, mais leituras, eu acho que isso vai mudando. Não sei se tu concorda comigo, Daniel. Isso tudo acaba refletindo na escrita, né? Ou seja, as leituras que a gente vai fazendo. Eu sempre penso um projeto, assim, antes de começar, né? Eu nunca começo do nada, assim. Eu vou rabiscando coisas, né? Mas mais ou menos, eu fecho, assim, mais ou menos onde eu quero chegar. A gente nunca sabe, né? No que vai dar. Se vai virar livro mesmo ou não. Mas é isso, né? Eu curto, assim, os autores que transitam, né, por vários estilos, assim, vários gêneros, né? Prosa, poesia, teatro, enfim. Eu acho legal isso. Um acaba retroalimentando o outro, né? E literatura é isso. Literatura não se resume a gênero. É muito maior que isso. A força do texto, né? O estético. Isso, e embora tu tenha, eu acho que depois, né, de um tempo que tu escreves, aí a gente vai saber, mesmo não sabendo o nome do autor, tu diz, isso aqui foi o Daniel que escreveu, isso aqui foi a Kátia que escreveu, o Eduardo que escreveu, né? Mesmo que tu tenha todas essas informações, eu acho que daí sim que vem a literatura, né? Sim, aí sim. Transborda o teu estilo, transborda o teu conhecimento das coisas, né? Daniel falou ali sobre, né, essa alternância de gêneros, de repente. E eu lendo o conto ali, acho que é do corredor, que acontece no hospital, que eles estão com a mãe doente, isso, né? Enquanto eu estava lendo aquilo ali, eu estava imaginando uma sketch, uma peça de teatro. Aquilo foi muito... Eu já imaginei, terminei o conto e falei, nossa, olha, isso seria legal representar. Eu daria mesmo, né? Não daria? Não ficaria legal? Eu gosto desse. Ficar legal no palco, hein? Isso ficava legal. Nossa, as cenas curtas, como um curta, né? mesmo, né? Um curta? Olha, Kátia, dá pra pensar em fazer um curta aí, que tal? Por que não? Né? Por que não, né? Intertextualidade aí. Que, aliás, Interartes é uma coisa que tá muito na moda, né? E é muito legal, né? Tá tão na moda quanto há alguns anos estava a ideia da autoficção, né? Que muitos autores, inclusive eu mesmo, né? A gente acabou experimentando um pouco disso, né? De você usar o próprio ato da escrita como seu objeto, né? De investigação. Isso tem a ver com essa questão esse momento histórico, né? Que coloca pós-moderno, que justamente acho que é um dos pontos que meio que dividiu, né? Que começou esse novo momento histórico, eles colocam que é justamente essa metaficção, alguma coisa assim, sei lá. Meta literário, metaficção, autoficção, autocitação, né? Tem o Michel Houellebecq, né? Que é talvez o principal nome da literatura francesa atual, né? E ele aparece em vários romances dele, como ele próprio, né? Como o próprio autor, como o próprio Michel Houellebecq. Né? Inclusive, em um dos livros ele se mata no livro, né? Ele mesmo, né? Então ele escreve sobre o próprio suicídio no romance dele, né? O Mapa e o Território. Né? Então isso é uma característica bem comum mesmo, né? Da literatura, da chamada pós-moderna, né? Literatura pós-moderna, da prosa pós-moderna, esse lance meio fragmentado. Né? Inclusive tem um filme que acho que é Quem Quer Ser, alguma coisa assim, do John Malkovich. Quem Quer Ser, John Malkovich, sim. Esse filme é muito... que trabalha... verdade. Cara, que da hora isso. A mãe passara mal. Algo impressionante ocorre quando alguém próximo está morrendo. Sabemos que a pessoa vai morrer sem demora. Todos tentamos mudar o que é imutável. Ela vai morrer de qualquer jeito. Insistentemente procuramos médicos, remédios, curas milagrosas. Não existe. Ela vai morrer. E morrer é assim. Nunca mais a veremos nessa vida. Há que acreditar em outra. Mesmo assim, ela vai morrer. Os 6 irmãos moravam separados. Viviam em lugares distintos daquele estado. Casaram-se e foram viver distantes um do outro.
Mesmo que se amassem juntos, não dava certo. E esse amor era descontestado. O resto do povo vai ter que comprar. Sim, só entrar em contato lá pelo Instagram, Vespeiro Edições, ou comigo mesmo, né, Daniel Zeck. Pode ser no Gmail, né? vesperoedições@gmail.com. Por ali é sempre mais fácil. Ainda temos poucas unidades do pôster. Se alguém quiser o pôster junto, né? Vai junto, embaladinho. Fazendo uma conversa aqui com música, né? Eu sei que tem gente, quando vai criar alguma música, quer passar um sentimento, né? Até a escolha dos acordes ali, da melodia. Então, até quando você está criando a música, então, ali, você pensa, né? Que sentimento que você quer trazer, né, para o seu público lá, para quem vai te ouvir. Isso passa pela escolha dos acordes, né, da estrutura ali, né, da música, tudo, para gerar um efeito no seu ouvinte. Você também pensa algo assim? Vou usar dessa maneira, quero falar dessa maneira. Claro que a gente já falou sobre, né, esses final surpreendente que o conto tem. Mas você usa algum recurso, assim, eu quero, sei lá, fazer as pessoas ficarem pensativas, quero levar as pessoas a ficar meio assustadas, meio com medo. Você tem alguma coisa? Você pensa nisso ou isso acaba naturalmente? Quando você vê, tá lá. Eu acho que eu não escrevo pensando o que o leitor vai sentir, não penso isso. Eu penso, sim, que as histórias da gente, elas se identificam com as histórias dos outros, e isso afeta, de alguma forma, o leitor. Por isso que a gente gosta de um e não gosta de outro, nas leituras que a gente faz, né? A gente gosta desse ou daquele autor, né? Então, eu nunca penso isso, assim, eu vou escrever tal coisa para sensibilizar o leitor. Não, eu penso que as minhas histórias sensibilizam aqueles que se identificam com elas. Porque a vida, ela segue um padrão, né, mais ou menos. Então, há quem pense mais sobre determinado assunto e menos sobre outro determinado assunto. Então, eu sou muito introspectiva, assim, de natureza. Eu acho que também isso faz parte de escrever, ser escritor, né? Parar para refletir, né? Eu aprendi desde cedo, minha família é assim, reflexiva, e eu fui para as humanidades também, não tem como não ser reflexivo. Então, o que a gente faz? Abstrai, põe isso no papel. Algum personagem ali você se identifica mais? Tipo, numa das histórias, qual que você mais se identifica ali? Não sei, que eu me identifico. Eu tenho os textos que eu gosto, né? Que eu já falei, que é Nossa do Café, o Corredor, que eu gosto mais, né? Kátia e Daniel, considerações finais aí sobre esse livro? Eu acho que eu só tenho a agradecer, Daniel, pela publicação, pela paciência, e convido quem tiver interesse a entrar no Instagram da Vespeiro Edições ou no e-mail do Daniel Zeck, que é vespeiroedições@gmail.com, e solicite. E, além disso, ficar ligado nas redes sociais, porque a Vespeiro sempre coloca lá onde é que vai ter feira, essas coisas, né, Daniel? Isso. E possivelmente uma live em breve, né, Kátia? Junto com a Lídia, isso mesmo, a live. Que ajudou a editar o livro, possivelmente o Carlos Fernandes, que é o diagramador, enfim, vamos tendo a data, a gente divulga. E para quem quiser saber mais da Kátia Nascimento ali, saber da viagem dela, como que é? O meu Instagram é Kátia RS Nascimento. Daniel Zeck, meu caro, você está preparando Daniel, alguma coisa? Uma surpresa. Tem o Emboscada, que já está, né, disponível para pronta entrega. Tem outros títulos em andamento, né, na Vespeiro, na Kafka, né, que, enfim, a Vespeiro é um selo, né, da Kafka Edições, mas atua independente, sim, também, né. Então tem livro novo meu, que está vindo, né, que é o Atmosfera das Grutas, é um livro novo de poesia, né. Enfim, alguns autores aí no radar, né, que tem nos procurado, enviado originais, tanto para Kafka quanto para Vespeiro. Nos procurem lá no Instagram ou no e-mail, né, que a Kátia já passou ali, vesperoedições@gmail.com. Recebe as novidades, né?
não dá nem para falar assim, visita o catálogo a gente só tem um livro até agora. Começamos já com grande estilo, né? Foi bem legal editar o Emboscada, demorou, né, para sair. Foram várias leituras, várias revisões. Teve mais o tempo de campanha também no Catarse, né? Tem esse quesinho aí que demora um pouco mais, mas enfim, valeu a pena esperar. O livro ficou bem bonito. Aos pouquinhos eu vou botando coisa nas redes lá. Beleza. Então, para te encontrar aí na blogosfera, Daniel Zeck. Isso, acha fácil lá, né? E lá tem um link para todos os trabalhos, todas as editoras, isso, enfim. Tanto meus trabalhos na COP, né? Os meus trabalhos com o Vespeiro, com a Kafka, enfim, tá tudo lá, né? Só nos procurar. E para você, nosso querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui, a gente agradece mais uma vez. Foi muito bom voltar a estar com vocês de lugares diferentes. Cada hora que a gente conversa, a gente está num lugar, né? Esses périplos, né? Essas andanças por aí, né? Esses seres inquietos. Mas é isso aí, a Kátia comendo... Quando sai livro de viagem, né? Tá no prelo. Então. E aí, a Kátia... O que você está comendo aí, Kátia? Bacalhau? Bacalhau e bebendo vinho. O nosso querido Daniel. Olha, a gente tem duas coisas aqui muito perigosas. Uma são ovos moles, doce, ovos moles? Maravilhoso. Como ovos assim? Moles, que se chama. É um doce de ovos, de gema de ovo, que aliás tem muito em Pelotas. Isso. E outra coisa é o vinho, que é bom e barato. E em tudo que é lugar eles oferecem pra gente vinho. Vinho ou vai tomar água? Por aqui onde estou é cerveja ou água? Cerveja ou água? Aqui já tá no tempo do pinhão. Caiu, mas... Então, tá comendo um pinhãozinho em cima da chapa. Beleza. Bom, né? Sapecado nos galhos do pinheiro? Também rola. Bom, né? Eu não tenho tanta essa habilidade, assim, mas rola. Mas rola também. Mas você tá comendo um roll mops, tomando uma gengibira. É isso. No boteco rola, um homops, carne de onça. Carne de onça, né? Saudade. Ai, coisa boa, carne de onça, saudade. É bom demais. E eu tô bebendo cerveja e comendo goulash, né? Uma sopa aqui. É isso aí. Assim, pra dar uma visão, assim, mais ou menos o que é, pense num pão com uma sopa dentro. Com um pão em formato, sei lá, de um panetone, pensa, né? Um pão normal. Uhum. Eles tiram o interior e colocam, sei lá, pedaços de carne, um molho dentro disso. Nossa, é muito bom. E claro, cerveja, né? Dizem que a cerveja tcheca é a melhor cerveja do mundo, melhor do que a alemã, enfim. Esperamos vocês em breve, né? Mais um episódio. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até mais. Arroi. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.